Olá a todos! Hoje nós vamos falar como a educação é usada como ferramenta de estratificação social ou, por um título um pouquinho mais curto, como é que o rico usa a educação para te deixar pobre. Eu sou o Vicky e Paulo Leman pode plugar o dedo no meu pé. Eu sou a Flari e a gente pode começar, já pode falar sobre a educação privada? Eu sou o Samu, e se nós vamos viver em uma sociedade, para se vocês me permitem parafrasear o Coringa, que seja uma sociedade de informação livre. Eu sou sempre zoeira. É uma honra estar aqui. Então, Muito bom. Bom, vamos para falar começar sobre o assunto, estratificação social, galera. Comece o assunto, Vicky. para começar o assunto, a gente tem que falar um pouquinho sobre a educação de base. Porque se a gente não olha para a educação, sem falar de educação de base. No tempo que o vídeo está saindo, o nosso governador do estado de São Paulo, o Tarcísio, ele fez uma proposta, uma política pública, para que escolas no básico, ensino público municipal, eh, mantenham e tenham um currículo formado por ChatGPT. Uhum, Isso aí dá um monte de problema, isso vai causar um impacto enorme. A uhum, educação de base pública já não é as coisas, bem sucateada. uhum. E a gente tem como discutir isso até um pouquinho antes. Mas o que eu quero chegar antes é como é que a educação pública ela já era sucateada antes desse projeto agora começar. Bom, vamos lá, gente. O que o Tarcísio propôs exatamente? Ah, vai usar ChatGPT na escola? Não exatamente. O que ele propôs é: professores do estado recebem PDFs, recebem ah, na PDF PowerPoints prontos no Uhum. governo. Os professores, então, preparam esses PowerPoints. O que o Tarcísio quer fazer é que essas aulas preparadas, em vez de serem preparadas por professores, sejam preparadas pelo chat GPT. Assim, um chat GPT que seria informado pelo currículo paulista. Essa ideia é tão ruim em tantos níveis. Não sei nem por onde Não, começar. é péssima. Mas assim, eu acho, Flávio, que a gente devia discutir, por exemplo, como é que esse processo era feito até mesmo antes do novo ensino médio. A Uhum, gente tem uma ideia de como isso pode ficar ainda pior. sim. E esse processo é o seguinte: vamos lá. O chat GPT ele faria as aulas e os professores seguiriam as aulas preparadas pelo chat GPT. Bom, antes disso, gente, como é que o ensino fundamental era, e o ensino médio, o ensino base era construído? Já era ruim. Agora veio a reforma do Era bem ensino ruim. médio e aí ficou pior. E agora eles querem sucatear ainda mais colocando o chat GPT. Isso Mas é. basicamente, o que que acontecia? O ensino de base, desde o, sabe, desde o pré até, sabe, no fundamental, ensino médio, ele sempre teve um currículo a ser seguido. Como é que era esse currículo? Você vai ter certos assuntos que você tem que passar em sala de aula. Esses assuntos podem ser falados até um período de tempo durante todo o ano letivo. O professor tem que fazer a demanda, assim, o relatório, ele tinha que fazer, né, pelo menos, relatório de tudo que ele estava colocando, tudo mais, assim, dentro da sala de aula, como é que era o progresso dos alunos dentro da sala de aula com esse currículo que estava sendo feito, tudo mais. Só que aí do que acontecia? Ainda tinha uma certa liberdade do que o professor ia fazer e o que ele ia dar na sala de aula de acordo com o dia. Era foda porque, assim, esse professor provavelmente não ia dar aula numa escola só, provavelmente ia ter que se carregar com pelo menos umas 3, 4, 5 aulas no dia. E, sabe, ele ia ter que criar alguma coisa assim durante o dia para dar aula para essas 5, 4, 5 escolas diferentes. Isso por si só já acarretava um monte de problemas. O professor não ia ter
chance de focar muito bem no conteúdo que ele quer dar. A estrutura da escola já não ia ser a melhor coisa do mundo, então prestar atenção era uma questão. Como o novo ensino médio, isso já piorou um pouco. O que que acontece? Já se mudou um pouco a dinâmica de como ia fazer. Algumas disciplinas tiveram as cargas reduzidas para colocarem outras dinâmicas, outras disciplinas que, sinceramente, não tem impacto de nada com nada, sabe? Era uma coisa muito assim, realmente assim, no cerne do neoliberalismo, de tipo, então vamos empurrar conteúdo nessa galera até eles não querem mais. Gente, dá um exemplo aqui. Tem uma disciplina nas escolas. Estava fazendo estágio em uma escola. Eles estavam fazendo projeto de vida. Foi Uhum. a coisa mais. Como dizer isso sem usar, tipo, palavras horríveis? Eu não tenho nem como descrever. Foi uma das coisas mais terríveis que eu vi assim. Projeto de vida é tipo. A prova de projeto de vida que tinha lá era basicamente. O que é um projeto de vida? Pessoas com projeto de vida têm mais chance de serem bem-sucedidas e eu tô tipo, tem não. Do que você tá falando? Você tá falando isso pro moleque de escola pública aqui? Os moleque que. Tem não. Desculpa, tem não. Ai, ai, ai. Não, Esse- assim, e umas matérias assim que foram colocadas no lugar de muitas matérias que poderiam muito bem elaborar de como isso simplesmente não é verdade. Uma história, ou História, geografia, sabe, filosofia, filosofia, his- geografia, artes. As coisas matérias que que, mais foram coisas que afetadas. moram, As matérias coisas que. que mostram, por exemplo, como esse processo não é simples assim. E a gente tem que Você, falar das sabe, matérias, Vic. Calma aí, as matérias que mais foram afetadas vamos lá, são. vamos lá. Primeiro, matemática e português aumentou a carga horária. Aumentou a carga horária de matemática e português. Diminuiu a carga horária de história, geografia, filosofia, sociologia, é, artes. Essas 5 matérias foram as mais Uhum. afetadas. Praticamente, em alguns casos, em algumas escolas, dependendo de onde você for, história só aparece. Você só tem uma aula de história e as outras aulas só se você focar em história. Aulas de engenharia, por exemplo, se você quer focar na engenharia, focar. Basicamente, o ensino médio tem se tornado cada vez mais aparente como um ensino técnico. Você tem Uhum. removido as matérias de formação social e adicionando mais matérias técnicas. Você pode ter as matérias de formação social se você pegar elas, mas ninguém pega as matérias de formação social porque existe uma percepção criada desde muitos anos de que você precisa ser engenheiro, técnico, sabe? Essas coisas. Então, Vai ter conteúdo. é, o novo ensino médio é basicamente aproximar o ensino médio de um ensino técnico. É essa o projeto. Por que isso é Uhum. ruim? Mas o ensino técnico é bom. Mais ou menos. O ensino técnico é bom para criar profissionais diretos que não vão, sabe, questionar, pelo menos no Brasil, que não vão questionar a posição social onde eles estão. Sim. O ensino médio se aproximar do ensino técnico, removendo matérias como história, geografia, filosofia, sociologia, artes, removem a contextuação social desses alunos dentro do sistema. E aí a gente vai ter que entrar em como isso afeta o ensino médio e afeta o aluno, a psique do aluno. O aluno não precisa. O aluno, quando ele vai chegando no segundo do colegial, no primeiro ano ele tem mais ou menos igual era antes. Não é igual, ele ainda removeram história, algumas para colocar projeto de vida, sabe, colocar as matérias inúteis deles. No estado de São Paulo, eles estão aumentando a carga horária dos alunos na escola. Agora os alunos, a maioria das escolas estaduais agora está se tornando escolas integrais, ou seja, os alunos ficam lá por mais tempo. E durante a tarde você tem matérias mais, se eu não me engano, são essas matérias diferenciadas. No primeiro ano você geralmente tem o currículo normal, e no segundo ano você escolhe a sua formação do ensino médio. Você escolhe publicidade e propaganda, você escolhe não sei o que, você escolhe o que você quer fazer dali para frente. E aí a sua matéria vai focar naquilo. Se a sua escola aderiu ao novo ensino médio, você vai focar em um projeto.
Uhum. E aí depois você vai seguir até o terceiro, e depois você escolhe de novo, você vai fazendo isso até o vestibular. É claro que o novo ensino médio ferrou com as estruturas de vestibular do governo. Tipo, o Enem Exato. tem um problema sério agora de se adaptar ao novo ensino médio. Então nós temos toda essa problemática. O que acontece? Também existem, por exemplo, com o mercado de cursinhos. Quem aqui conhece o mercado de cursinhos? Quem não conhece o mercado de cursinhos? Era o que eu ia falar. Exatamente. Aquele mercado de cursinhos, que quem pode pagar, e geralmente os cursinhos são caros, tá? Um cursinho bom. Aliás, o posto apoiador do nosso ex-presidente Bolsonaro fez uma certa homenagem a nazistas ucranianos na época da Segunda Guerra. E ele meio que é o cabeça de um cursinho muito influente. A gente não vai falar o nome, mas tem uma coruja no logo. Mas Uhum. pode ser qualquer um. Mas mesmo assim, esses são os cursinhos online. Os cursinhos online ainda são um pouco mais acessíveis. Um pouco, não muito. Cursinhos físicos, que são os grandes disputados, muitas vezes tem que fazer prova, sei lá, pra entrar no cursinho. E muitas vezes porque não tem vaga. E eles são caros. Tem cursinho por R$ 2.000 por mês, sabe? Se não mais. Uhum. Eu tô atrasado uns anos ainda, sabe? Se não mais. Sabe? Não, cursinho é um negócio caro. Tem Cursinho é um cursinho, negócio tem muito cursinho absurdo. por R$ 300, tem cursinho por R$ 300, tem cursinho por 5.000. Depende. Sabe? Depende de onde você tá, depende de onde você, sabe, da sua classe social, então vai ter esse negócio. E aí que a gente nota a primeira classificação da estratificação social. Quem pode fazer vestibular e quem não pode. Porque vestibular, Exato. tecnicamente qualquer um pode fazer, mas quem vai passar? O cara que pagou o cursinho de R$ 2.000 ou o cara que não tem dinheiro pra pagar cursinho nem de 300? O cara que não tem R$ 300 sobrando pra pagar um cursinho. Que tem que estudar em casa, geralmente trabalhando. Quem dessas pessoas vai passar no vestibular? Exato. E O... além disso, aproveitando que a gente está falando sobre isso, a gente tem que apontar uma coisa muito alarmante que a gente achou fazendo a pesquisa para esse podcast. A gente pegou um artigo, o Sempre pode até falar mais um pouquinho sobre isso. A gente achou alguns artigos que mostram que, basicamente, há uma predominância de escolas que são particulares, de faculdades particulares, a faculdades públicas que existem. Predominância existe em lugares como a região sudeste e muito menos na região norte, nordeste. Agora, depois, né, de 2001, aumentou essa a predominância dessas universidades, mas assim, ainda é mais concentrada no sul e sudeste, até a predominância de faculdades públicas em cima de faculdades privadas. Se você puder falar mais um pouquinho mais sobre Contando isso. um pouquinho da área de relações internacionais, que é a que eu tenho mais experiência, doutorando em relações internacionais, e tem um artigo que chama Ensine a Pesquisa em Relações Internacionais no Brasil, Sentidos e Desafios da Colonialidade, da Mohana Vargas e da Aline Conte Castro, publicada na revista Oasis, em que elas comentam que na área de relações internacionais, o primeiro curso brasileiro foi fundado em 1974, na Universidade de Brasília. Então, a área de relações internacionais, até 1974, era basicamente domínio exclusivo da elite brasileira. Muitos de origem aristocrática, como, por exemplo, o mais famoso diplomata brasileiro é o Barão do Rio Branco, que dá nome ao Instituto Rio Branco, que é o instituto que forma os diplomatas brasileiros. Entre 1999 a 2018, o número de cursos de graduação em Relações Internacionais no Brasil saltou de 11 para 105. Então, houve uma expansão forte nesse período, muito devido às políticas de expansão do ensino superior no Brasil. Mas tem uma questão interessante e desafiadora na área de relações internacionais,
que é a adesão às diretrizes nacionais para a educação de relações étnico-raciais, a DCN-ER-ER, que foi institucionalizada em diversas leis, mas que ela não é cumprida por muitos dos cursos de relações internacionais. Segundo dados do INEP, existem 104 cursos de relações internacionais no Brasil, isso por dados de 2020, sendo que apenas 33 são oferecidos em universidades públicas. Então, cerca de 30% são em universidades públicas. Desse universo, 30 matrizes curriculares foram avaliadas pelos pesquisadores e apenas 8 dentre as 30 de universidades públicas possuem alguma disciplina voltada para o cumprimento da DCN-ER-ER. Em 20 anos, de 1999 a 2019, a área passou de 10 para 59 programas de pós-graduação com 83 cursos, 41 de mestrados acadêmicos, 17 profissionais, 20 de doutorados acadêmicos e 1 profissional. Com a manutenção da centralidade do Sudeste na alocação dos mesmos, apesar de uma queda relativa de 60% para 45,8% entre 1998 e 2019, nesse mesmo período houve um aumento significativo dos programas do Nordeste, de 10% para 18,6%, e Sul, de 10% para 20,3%, uma queda relativa do Centro-Oeste, de 20% para 11,9%, e o Norte ainda representa uma participação muito reduzida, passou de 0% para 3,4% dos programas de pós-graduação em relações internacionais, segundo dados da CAPES de 2019. Até o início dos anos 1990, só existiam 2 cursos de relações internacionais no Brasil. O da UNB, a Universidade Nacional de Brasília, e da PUC-Rio. Então tem uma disparidade gigantesca em termos de concentração regional nos cursos de relações internacionais. Tem uma outra pesquisa que chama Comunidade de Relações Internacionais na América Latina, uma análise das tendências a partir de uma pesquisa feita com a comunidade epistêmica de relações internacionais em 2014, que aponta que há uma dominância masculina na área de relações internacionais. Os países que foram analisados foram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, onde há uma média por cima de cerca de 60% da comunidade epistêmica sendo auto-identificada como homens. Com relação à faixa etária, em torno de 1/3 da comunidade de relações internacionais se localiza entre 35 a 44 anos de idade. Em termos de posição ideológica, e aqui falando nos termos da pesquisa, há uma concentração da chamada centro-esquerda no Brasil, com uma pequena representação do que os pesquisadores chamaram de extrema esquerda, que também é revelador da percepção da área de relações internacionais. Com relação ao ensino e à pesquisa, a maior parte da comunidade apresenta como principal área de estudo a América do Sul. A maior parte da comunidade brasileira utiliza análises qualitativas, não se identificam como positivistas, e a maior parte da comunidade brasileira faz abordagens para as relações internacionais baseadas em um ou mais paradigmas de pensamento. Sim. E colocando essa questão da área de relações internacionais no contexto mundial da produção científica, tem um artigo da pesquisadora Arlene B. Tickner, da Universidade de Los Andes, de Bogotá, na Colômbia, onde ela aponta que existe uma divisão internacional do trabalho na área científica, onde cientistas periféricos do chamado sul global produzem dados, análises empíricas de fenômenos internacionais, enquanto que cientistas do centro do sistema internacional, ou seja, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, produzem teoria, que por sua vez são aplicadas por pesquisadores da periferia, dessa forma criando uma espécie de ciclo vicioso que reforça a centralidade da Europa Ocidental
e dos Estados Unidos na produção científica na área de relações internacionais. Sim. E diante dessa estrutura de centro-periferia na produção científica de relações internacionais, os cientistas periféricos eles adotam, no geral, duas estratégias para, digamos, sobreviver nessa estrutura. A primeira estratégia é a de se encaixar, ou fit-in, onde eles basicamente aceitam uma posição subordinada na produção científica, em que eles se tornam basicamente especialistas na sua região ou no seu país, ou a estratégia de se isolar, ou algo parecido com um sectarismo, onde esses pesquisadores não escrevem em inglês, porque cerca de 80% da produção em ciências sociais, em periódicos científicos, é escrita em inglês, uma barreira de entrada. E esses pesquisadores que escolhem se isolar dessa estrutura centro-periferia, eles escrevem na sua língua nativa, assim tendo a sua produção lida e consumida estritamente pelo seu próprio país ou pela própria comunidade linguística da qual eles participam, e eles assim não têm sequer a possibilidade de ter a sua produção científica conhecida pelo resto do mundo. Ah, sim. E isso casa muito com as informações de um outro artigo que a gente acabou achando, eu e o Sempre, com uma pesquisa que a gente fez, onde a Eunice R. Durham, ela faz uma análise de como o ensino superior no Brasil vem funcionando desde, desde a Primeira República até os dias de hoje, no caso, na pesquisa desde 2021. Ela, ela revela, em alguns gráficos aqui, é muito contundente do que a gente está querendo falar. Os números por exemplo, na primeira tabela, que ela fala sobre a evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados no ensino superior brasileiro de 1933 até 2001. É, dá para ver pela tabela que de 1933 até 2001, o número de matrículas da parte pública para a parte privada, ela disparou assim de uma forma assim muito diferente. No começo assim em 1933, em uma maioria no público e uma quase menos da metade no privado, uma diferença de 56 para 43. E aí em 2001 já tem uma mudança enorme. E em 2001 você tem 31% para a diferença do privado de 69%. Então, a dominância de gente matriculada no setor privado em 2001 já é assustadora. E aqui a gente tem que dar um contexto. Faculdade privada é coisa de playboy? Às vezes é. Mas De vez em quando. a maioria das faculdades privadas, elas são feitas para ser ensino acessível. Isso não é estranho. Uhum. Tipo, a faculdade que você paga é mais acessível que a faculdade pública. Mas isso acontece. Acontece muito. Acontece. É claro que tem aquela faculdade privada, PUC, sabe? Que vai ser muito cara. E essas faculdades privadas de elite, sabe? Essas faculdades privadas de elite realmente são feitas para elite. Mas as faculdades privadas, na sua grande maioria, começam a surgir. Como é que é assim? Por causa do Haddad? É o FIES e o ProUni. Principalmente. É o FIES e ProUni. E aqui a gente também tem que deixar muito claro uma coisa. Quando a gente está falando de faculdade privada em especial, a gente não está falando daquelas faculdades privadas que existiam antes das políticas públicas, tanto do PT quanto do Haddad, aqui em São Paulo e em outros estados, que tinham, por exemplo, a PUC, sabe, outras grandes, uma Mackenzie da vida, às vezes.
A gente está falando de outras instituições um pouquinho menos conceituadas, mas que elas acabam sendo mais acessíveis. A Uhum. gente fala do ProUni, a gente fala do Yes. FIES. FIES, a FIES gente pronto. está falando, por exemplo, da Anhanguera, Não, sim, da mas Cruzeiro tem uma do coisa Sul. curiosa. Quanto vocês acham que custa uma faculdade? Vamos pegar assim um curso português, letras. Quanto vocês acham que custa? Uma faculdade de letras. Claro, Hum, se você for numa faculdade de elite, vai custar bastante. Uma faculdadezinha assim, normal. uma simples, eu acho que deve custar pelo menos uns Uns R$ 400 a R$ 400, mensalidade? assim, a mensalidade, mas, Por aí. Por aí. Assim, uma simples assim, 400, 800, R$ 1.000, dependendo de onde você for assim. sim. Agora vamos ver os custos. Eu falo isso por experiência própria. Eu vou colocar os custos de uma faculdade paga contra os custos de uma faculdade pública. E tem custos. Eu Uhum. passei na Unesp de Bauru, mais ou menos em uns anos atrás, vários anos. Eu fiquei em Bauru por 2 anos e meio e eu saí. Não aguentei, tudo bem. O ponto é, durante esse tempo, tem aluguel, tem comida, tem transporte. Claro, você também não tem energia, você tem que pagar. Se você tiver em uma república em algum lugar, você tem que ajudar a pagar a energia. Tem Uhum. internet. Você vai ter que ou ajudar a pagar, ou pagar. E sim, você precisa de acesso à internet na faculdade. Hoje em dia, Com não é uma certeza. opção. É como Não é uma opção. tem. A maioria das faculdades usa sistemas online para fazer entrega de trabalhos. A maioria das faculdades, sabe, demanda de trabalho online. E Eu, mesmo se é, vocês não usassem tudo isso, você precisa da internet para fazer a pesquisa. É tipo, é dispensável. Você só não. No mundo que a gente está vivendo hoje, fazer uma pesquisa é praticamente um trabalho suicida se você não está usando a internet. é claro que a É faculdade também verdade. fornece internet no campus, mas muitas vezes a internet é lenta, difícil de usar, Uhum. fica caindo o tempo todo. Difícil. Você precisa de uma internet sua. Se você quiser alguma coisa. Porque você precisa de enviar trabalho, você precisa fazer, ver trabalho, você precisa de ver o que o professor está falando. O professor tem e-mail que você precisa checar, sabe? Você precisa fazer Sim. coisas. Você tem que pegar a internet. Ou, se você estiver morando com pessoas, vocês dividem isso, é claro, mas se você estiver morando com alguém, você divide isso, ou se estiver morando sozinho, você paga isso. Todo esse Isso. processo vai sair nas casas, dependendo de onde você estiver morando, com quem você estiver morando, como você estiver morando, de 200, com contas de casa, mais uns R$ 150 de transporte, se você pegar ônibus. Porque você tem que ir pra faculdade todo dia. E você tem que ir pra faculdade Sim. todo dia, o ônibus demora. E se você não vai de ônibus, você vai de carro, de moto, gasolina. De qualquer jeito você vai gastar. Até uns R$ 900 Por aí. gastando. Porque você. Isso é uma estimativa até generosa, porque tem É gente que claro, se gasta você com morar na tudo. cidade da faculdade, isso tudo é diferente. Se você mora na cidade da faculdade, mas a maior parte das pessoas que faz faculdade pública não mora na cidade da faculdade pública. A maioria. Se você mora naquela cidade, beleza, você já mora ali, você provavelmente já tem uma estrutura familiar que pode te ajudar a ir pra faculdade, que vai ser muito mais barato, muito mais fácil, porque já tem família, não sei o que, não sei o que. Isso gera um fenômeno, gente. Muitas vezes eu falo isso é muito comum, famílias inteiras se mudam de cidade pra que o filho faça faculdade, a filha faça faculdade, Uhum. sabe? A família inteira muda de cidade pra pessoa fazer faculdade. Por causa que todo esse processo, manter uma pessoa longe é caro. Muitas vezes você mudar a Exato. família inteira é mais barato do que você, sabe, do que você fazer esse processo. Aí você se pergunta, pagar R$ 500 por mês, 600, que seja R$ 800 por mês numa faculdade particular, sai mais ou menos o mesmo preço. Com certeza. Que seja R$ 1.000, sabe? Que seja R$ 1.000 por mês. É claro que medicina é 8.000, 9.000, 10.000, R$ 15.000 medicina por mês. Mas nem todo curso é medicina. Tem todo o nem, curso. nem todo curso é medicina. É claro. Muitos cursos, eu vou falar um pouquinho de experiência própria. Eu acredito que o SAMU tem a mesma experiência. Muitos cursos têm uma isenção de taxa muito grande. E é com certeza uma forma de chamar essas pessoas que já não têm esse dinheiro para pagar para entrar nessas universidades. Posso confirmar, inclusive, um dos principais motivos para eu
escolhi o curso que eu escolhi no final das contas foi porque quando eu estava pesquisando, enfim, estava vendo minhas opções, a que eu acabei pegando é que eu tinha a opção de escolher um de 50% para os 2 primeiros anos ou um de 30% para a duração inteira, sabe? Sim, sim. Sim, É o meu caso também. tem isenção. Muitas vezes você tem bolsa que você pode aplicar dentro da faculdade. Sabe, eles fazem isso. E aí você se pergunta, mas agora, gente, vamos se perguntar assim, ó. De onde vem tudo isso, toda essa estrutura privada, gente? O Sam, você tinha mencionado uma coisa antes, lembra que a gente estava pesquisando? Você lembra de onde vem toda essa infraestrutura? Assim, você lembra? Eu contando assim da minha experiência própria, eu fiz bacharelado em Relações Internacionais, que é um curso muito elitizado. E eu tenho uma trajetória muito peculiar, porque eu pude fazer o meu ensino fundamental em uma das escolas mais de elite de São Paulo, que é o Albert Sabin, porque a minha mãe era professora nessa escola, e ela tinha direito a uma bolsa de estudos para o filho dela. Depois, eu fiz meu ensino médio em outra escola, que era também privada, graças a uma bolsa integral também, porque ela era professora, mas essa escola era de um nível um pouco abaixo. Então, por exemplo, no meu ensino médio, eu estava vendo matérias que eu tinha visto no meu ensino fundamental. Uhum. E devido a esse ensino no nível médio, que estava um pouco abaixo do padrão de elite de São Paulo, quando eu fui fazer o meu vestibular, quando eu fiz o Enem, na minha época já tinha o Enem, devido às políticas públicas ali da época dos 2000, Uhum. da década de 2000, eu passei em uma universidade pública do interior. Porque em São Paulo, o padrão de competição, que é o vestibular, ele cria essa competição pelas vagas que são limitadas. E em São Paulo e capitais no geral, essa competição ela é muito acirrada. Então, por Com exemplo, certeza. eu tive que fazer um cursinho de um ano, como a minha mãe não pagou o meu ensino médio, o meu ensino fundamental, ela teve condições financeiras de me pagar um cursinho por um ano. E eu tinha uma colega no meu cursinho, que eu sempre lembro dessa situação dela, que ela estava no 4º ano do cursinho, estudando para fazer medicina. Ela eventualmente entrou em medicina, se formou, hoje é médica, mas para vocês terem uma ideia, se a gente chutasse ali por volta de 2010, um custo de cursinho que tivesse por volta de uns R$ 1.000, 4 anos, supondo 10 meses de ensino no cursinho, foram cerca de R$ 40.000 investidos para ela entrar na medicina, numa universidade pública. 4 anos? Então, Foram quase é, 50 mil reais. é o padrão, É, a barreira de entrada por nível de classe social é muito alta Uhum. na isso universidade mesmo. pública, Sim, principalmente nos cursos mais visados em engenharia, direito, medicina, relações internacionais. sim. E assim, vamos lembrar, gente, que a gente está falando de um processo seletivo extremamente violento. Tipo, Exato. você não fez vestibular. Eu vou te descrever o que é um vestibular. Eu fiz vestibular todos os anos desde o meu ensino, desde o meu 9º ano, desde a minha 8ª série eu fiz vestibular. Todos os anos eu fiz vários vestibulares, várias vezes, para testar. Uhum. Vestibular, você chega lá, você senta a tua bunda na cadeira e você começa a fazer questão por 5 a 6 horas. É Sim. isso. Você começa a fazer. Ah, mas não é nem a 4 horas e meia. Tá, mas 5. Tudo bem. Porque o Enem ele veio até para ser uma forma mais até mais humana e leve É. de todos os outros vestibulares. E assim, ó, se você é neurodivergente, TDAH, não tem nada.
Você tá sentado, é você a prova e você. Tem a caneta, tem a prova, tem o seu gabarito. E se você errar no gabarito, foda-se você. Você É, se fudeu. O problema é seu, sabe? Ah, mas e se você errar na redação própria, você também se fudeu. Não pode rasurar, não pode ter erro. Sabe? Não pode exato. rasurar na redação. Tem a redação. Tem um negócio que é o rascunho. Rascunho você pode fazer o que você quiser. Mas na redação, tem uma folha de redação. A redação própria, se você rasurar, você perde ponto pra caramba. Então você não pode errar. Então você tem que tomar Exato. muito cuidado. Então você tá lá por 5 horas, sentado, a sua bunda na cadeira, fazendo exercício, muitas vezes lendo texto, fazendo conta de física, matemática, de química, fazendo todo o processo por 5 horas. Aí você fala, não, mas 5 horas é muito? É muito pra você, mas é pouco pra prova. Exato. A prova ainda. Então é, assim, falando até de uma perspectiva um pouquinho mais pessoal, toda prova, todo vestibular que eu fiz sempre foi um tormento enorme, porque eu poderia estudar o quando eu quisesse, poderia, sabe, colocar o máximo de esforço que eu poderia colocar naquela prova, e ainda assim eu sentia que, sei lá, aquilo tava lutando contra eu conseguir fazer aquela prova. Tava, tipo, tudo preparado assim pra eu não conseguir fazer aquela prova. Você ser divergente, tem que fazer uma prova onde a concentração tem que ser máxima. Qualquer e todo erro que você fizer passível de punição mediante a nota é um tormento, é um pesadelo. E assim, tem nome social, muitas vezes a pessoa não respeita. A sua prova, você tem o seu nome social, aí fala, não pode usar o nome social. Você pode, mas só que não pode. E tipo, eles colocam na regra que pode, mas a gente sabe que na hora mesmo o pessoal não respeita. Uhum, sabe? Ah, mas você tem, por exemplo, você tem alguma condição médica que, sabe, você tem que ganhar mais tempo na prova, como autismo, por exemplo, que você tem legalmente mais tempo na prova. Pra você provar isso é um saco, porque você tem que ter o laudo do médico, você tem que mandar esse laudo especial do médico de menos de 90 dias. Você tem que ir no seu médico, pedir um laudo novo, enviar pro vestibular aprovar, deferir, e aí, se ele deferir, você ganha mais tempo. Senão, você não ganha. Sabe? Todo o processo é extremamente burocrático, elitista, sabe? Todo extremamente processo burocrático, elitista. Isso é um processo elitista, sabe? Isso é um processo. Porque, gente, vestibular não é difícil, só que ele requer treino. E quem que pode treinar para vestibular? Me diz. Quem que tem dinheiro, tempo para treinar para vestibular? Se o menino trabalha junto com o pai, ele não tá treinando para vestibular. Tem que treinar para Exato. vestibular. Você tem que sentar a bunda na cadeira e treinar para vestibular. Você tem que fazer as coisas. Você tem que treinar pro vestibular. Quem que pode treinar pro vestibular? E o que você falou é muito interessante, Fábio, porque isso já puxa para outras informações que a gente também tem no, nesse papel aqui que a gente citou da, da Eunice. E tem um dos gráficos que mostra que tem mais pessoas entrando na universidade anos depois de fazer o ensino médio do que pessoas que fizeram vestibular e passaram depois no ensino médio, logo depois. Uhum. Mostra um recorte muito grande de gente que só consegue entrar realmente na universidade muito tempo depois. Sim. Então a gente tem que imaginar aqui que é provavelmente gente que entrou no mercado de trabalho, teve que fazer vários trabalhos, desde os informais até o CLT, de nível mais baixo, Uhum. tiveram que estudar muito, tiveram que pagar horrores em cursinhos, ou se Uhum. não pagaram horrores em cursinhos, tiveram que pagar horrores em material, Sim. para finalmente entrar na faculdade com 30 ou 40 ou 50 anos. Sim. É uma realidade muito comum, E assim, ó. é uma realidade até banal. Sim. Sempre. Vamos falar de uma coisa interessante? Também tem um vestibular que não é feito pra gente pobre. A FUVEST não é feita pra gente pobre. As matérias da FUVEST são feitas para pessoas que tiveram matérias, como você disse, sabe? Você teve matérias no ensino médio que você teve no ensino fundamental, na outra Exato. escola. Uhum. A FUVEST é feita E, para quem teve matéria de faculdade no ensino médio. É isso. é, e Exato. falando da carreira acadêmica,
em particular para quem tenha interesse em seguir esse caminho, existe uma disparidade gigante entre as universidades num contexto mundial. Então, por exemplo, dentro dessas pesquisas que eu citei antes, tem um dos dados que eles apontam lá, que é relatado pela própria comunidade epistêmica da minha área de relações internacionais, onde os membros dessa comunidade testemunham que você ter um diploma de doutorado em universidades como, por exemplo, Harvard, Oxford, Cambridge, Princeton, te confere a possibilidade de você obter uma vaga em um concurso público no Brasil, no México, na Argentina e na Colômbia, superior a quem possui um título de doutorado numa universidade desses países. Então, existe uma estrutura, uma colonialidade do saber institucionalizada no próprio processo de seleção dos professores. E contando assim da minha experiência nas universidades, que eu já tive eu fiz a minha graduação numa universidade, digamos assim, periférica, no Rio Grande do Sul, que ainda é no Sul, que é uma das regiões, como eu falei, tem maior concentração de universidades. Em segundo lugar, né? Em primeiro lugar é o Sudeste. Mas nessas instituições periféricas, os professores dessas instituições, em primeiro lugar, eles às vezes não possuem as conexões, não possuem familiaridade com os debates que estão ocorrendo nas chamadas revistas internacionais, que não são revistas internacionais, são revistas da Europa Ocidental, são revistas dos Estados Unidos, são revistas do Canadá, não são revistas internacionais. São revistas de nações centrais, e publicações nessas revistas possuem um peso maior no seu currículo do que, por exemplo, você publicar numa revista brasileira, ainda que seja uma revista A1 no ranking da CAPES. E essas universidades periféricas, esses professores também possuem menos contatos com pessoas que estão em posições de autoridade e de poder, tanto em instituições nacionais quanto em instituições internacionais. Então, por exemplo, na universidade que eu cursei no Rio Grande do Sul, que era periférica, nós recebemos palestrantes que eram decanos de universidades centrais. Nós tivemos uma palestra, por exemplo, de um ministro de Estado, mas, por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de São Paulo, eu tive um curso de 1 ano com um secretário adjunto da Organização das Nações Unidas. Esse é o nível da disparidade dos contatos que essas universidades centrais têm. E também isso se reflete nas estruturas de apoio à permanência do estudante. Então, por exemplo, na universidade que eu fiz o meu bacharelado, no início não tinha uma casa do estudante. Até recentemente não tinha um restaurante universitário. As oportunidades de bolsas de pesquisa, extensão e ensino que ajudam na permanência do estudante com auxílio de custo também eram diminutas. Enquanto na Universidade de São Paulo, as oportunidades de bolsa eram maiores, o restaurante universitário era um preço acessível a R$2 a refeição, e tinha mais de um prédio de moradia estudantil. E vamos lembrar também, muitas vezes as oportunidades de ajuda são tão raras que eles começam a cortar muita gente que precisa. Por exemplo, eu já vi oportunidade de ajuda que falou assim, que a renda... É sério, eu já vi uma bolsa que o edital é a renda per capita máxima na família é de R$15. Renda per capita máxima de R$15. É nesse nível, sabe? Eu já vi um edital falando... A gente tá falando... Mesmo se fosse R$150. Erro de digitação no edital. R$150 per capita. Isso quer dizer que uma família de 4 pessoas não pode ganhar o salário mínimo. Exato. Sabe? Uma família de 4 pessoas não pode dar salário mínimo, ela já não qualifica. Sabe? Pra uma ajuda de custo. Sabe? Aliás, dependendo de... Uma família de 3 pessoas com um salário mínimo já não... já não qualificaria, dependendo. E tem um ponto
tem um ponto que eu esqueci de salientar, Uhum. que é essas universidades periféricas, dentro do Brasil, em particular, que é o que eu tenho mais conhecimento, os professores geralmente possuem o mesmo nível do que um professor de uma universidade central. A diferença é os contatos e essas publicações, essas revistas consideradas melhores, em padrões que muitas vezes não são tão objetivos. Uhum. Então, os professores possuem o mesmo nível de formação, são doutores, na maior parte dos casos. Por exemplo, nessa pesquisa que eu citei no começo da nossa conversa, relatava que cerca de 75% da comunidade epistêmica do Brasil na área de relações internacionais é composta de doutores. E isso se reflete nos quadros de professores nas universidades públicas. Então, os professores possuem nível de conhecimento muito parecido, mas a disparidade de recursos, a disparidade de Sim. contato político e essas universidades, elas também fornecem quadros para os governos. Então, por exemplo, para nível de comparação, para as pessoas terem uma noção, o PIB de São Paulo é parecido com o PIB da Argentina. Esse é o nível de disparidade econômica que a gente tem na Federação Brasileira. Exato. Uhum. E vai muito de encontro ao que. O motivo da gente ter decidido fazer esse podcast, essa conversa. A questão toda é que eu principalmente, coloquei pra todo mundo a ideia de fazer esse podcast porque eu ouvi um vídeo recentemente de um criador de conteúdo, é, Alexandre Link, no Quadrinhos da Sarjeta, onde ele fala um pouco sobre a experiência dele com a universidade, a universidade pública principalmente, como ele sente que essa experiência com a universidade pública preparou ele para muitas outras coisas que ele está fazendo. E aí que veio a ideia. E como coisa de você ter um ensino público num ambiente com recurso, ambiente onde esse ambiente vai gerar uma capilaridade com outros setores da sociedade e que você realmente vai ter uma saída para aquele curso, ele gera muito mais oportunidade para a pessoa do que outros cursos que têm menos recurso, menos capilaridade Uhum. e provavelmente são muito isolados. E o currículo às vezes é muito defasado também, Sim. O porque currículo na defasado. experiência que eu tive na minha universidade, eu comparei com outros currículos de outras faculdades públicas, ele é muito defasado. Sim. Ele não chega nem perto da complexidade de um currículo de uma universidade pública. Sim. Não vou falar o nome da faculdade, mas eu vou dizer que não é nem próximo. Não, não é. Eu Não é não perto. sei se eu estaria, se eu terminasse esse curso, eu estaria pronto realmente para exercer qualquer trabalho dentro do que eu tô fazendo, Sim. sinceramente. E também tem uma coisa. Conhecer professor. Conhecer professor é muito importante, tá, gente? Conheça os professores. Conheça professor. Os professores de faculdade têm contato, geralmente. Eles têm contato É. acadêmico, e muitas vezes as faculdades não dão isso. Mas, gente, vamos começar a estruturar a nossa tese, então. O que seria a estratificação gerada por causa... A gente está colocando todos esses problemas sociais, mas nós precisamos agora, todo mundo, construir como essa estratificação se forma. Porque nós colocamos os problemas sociais da universidade, da escola, novo ensino médio, o Tarcísio querendo achar de PT na escola, sabe? Como isso vai construir essa estratificação social através da educação? Como? Com qual ferramenta? Porque assim, ó, ao meu ver, pelo menos, eu vou colocar aqui, mas podem discordar, pode falar, mas eu acho que a estratificação social é construída através de um conceito que eu vou chamar permanência do conhecimento. O que é a permanência do conhecimento? É você saber que algo existe e saber que ao algo existir, como achar aquele algo. Isso, na verdade, eu acho que é uma coisa muito importante. Aliás, é a coisa mais importante. Porque todo mundo fala, não, hoje em dia a gente tem celular, por que hoje em dia o pessoal não sabe as coisas, você pode procurar todo o conhecimento da humanidade no celular.
Pode. Mas É como que você você sabe que não algo é tem um conhecimento ou norte. não? Como você sabe Hum. que algo é um conhecimento da humanidade real ou é algo falso? Como você sabe pesquisar? Como você sabe construir um conhecimento novo? Sabe? E eu acho que essa permanência do conhecimento, que eu estou chamando esse conceito, não, talvez a permanência do conhecimento é como a sociedade estratifica, é um principal, é o controle dessa permanência. É como a sociedade estratifica o conhecimento em si. Porque nós estamos vendo que cada nível de conhecimento requer mais e mais recursos. Para você chegar no, sabe, no ensino fundamental, se você vai para o ensino médio um pouco pior, você já viu as coisas. No ensino médio bom, se você vai para uma faculdade ruim, você já viu as coisas no ensino médio. No ensino, sabe, no ensino, existe uma disparidade muito grande, eu falo, gigantesca entre o ensino médio público e o ensino médio privado, sabe? Gigantesca essa disparidade. E a gente tem que pensar em como essas coisas são montadas, em como, por exemplo, o segundo fator que eu achei importante é o currículo. Quem monta o currículo, por que monta o currículo e como monta o currículo? Sabe? O que é esse currículo? Por quê? Esse currículo está te ensinando a ter permanência de conhecimento? Esse currículo está te ensinando a pesquisar? Ou esse currículo só está te ensinando a decorar? Esse currículo existe como uma forma de ensinar o aluno de verdade sobre. Ou esse currículo existe só como jogar o aluno no mercado de trabalho? Com os conhecimentos necessários para o mercado de trabalho? Quem está montando o currículo? Por que está montando o currículo? Como está montando esse currículo? O que tem no currículo? Porque se a gente for ver, é uma questão curricular também. O currículo pode ser montado pela escola ou pelo Estado. E a gente está vendo que o Tarcísio quer que o currículo seja montado pelo chat GPT, pelo menos em parte. Sabe? Quem vai ter o currículo? E, e muito polêmico, não, polêmico não, né? Mas assim, é muito pior, considerando que assim, isso completamente isso vai considerar muitas coisas e o ChatGPT vai provavelmente não se atrelar a fatos sólidos, fatos concretos. Vai puxar muita coisa que é só tipo em verdade. E isso vai ser colocado como currículo em escolas públicas, é, pelo menos durante toda a parte de São Paulo. Eu gostei muito dessa ideia da permanência. Tem uma espécie de ciclo vicioso. Se a gente pensar no mundo, o lugar do Brasil no mundo, a, a, o mundo, o sistema internacional é estruturado de uma forma hierárquica. Existem países Uhum, centrais e países periféricos. O Brasil é um país periférico. sim. Ocupa um lugar periférico na divisão internacional do trabalho. A gente fornece matérias-primas e compra produtos industrializados. A maior parte dos empregos no Brasil é no setor, são em pequenas e médias empresas, que têm baixa produtividade. Para baixa produtividade é necessário somente um ensino, digamos, básico. Uhum, Então, como vocês falaram, é necessário ensinar para essa mão de obra apenas habilidades básicas, não sim. um conhecimento mais complexo. E nesse sentido, a educação no Brasil é estruturada para perpetuar esse lugar do Brasil no mundo, que é um lugar Sim, sim. periférico. E como você mesmo colocou, isso é feito até num nível assim, onde o nível deveria ser de, né, de pesquisa, de análise, e esse nível está sendo simplesmente colocado de pesquisa e análise, está simplesmente colocado como criação de dado bruto. A gente importa os dados brutos para outros lugares, e esses lugares, que são colocados como lugares centrais, produzem realmente a manufatura disso, que é a teoria. É produzir a teoria, que a gente aplica e replica o ciclo vicioso. É isso mesmo. Exato. Exatamente. Em um nível menor, a pessoa da escola particular, ela faz o ensino público, de faculdade, e a pessoa da escola pública faz o ensino privado. E a gente sabe É, as defasagens que tem de ensino aqui esses grupos. O tanto de escola. Escola não, faculdade privada que tem aí, cujo currículo é horrível, exato. cujo currículo não tem nada, sabe? Cujo currículo é basicamente ensino médio 2 por 2 anos e depois começa a fazer coisa de faculdade, sabe? Exato.
Não, é isso mesmo. E eu sei disso por fato, porque a faculdade onde eu estou fazendo literalmente está passando conteúdo que eu já vi no ensino fundamental, que é extremamente, sabe, animador. Sim. E é uma coisa assim que, mesmo se você tivesse uma faculdade muito legal que quisesse fazer isso, você não consegue passar esse conceito de faculdade porque o ensino básico está defasado. E se o ensino básico está defasado, os alunos que chegam nessas faculdades privadas, eles não têm a base. Você tem que dar essa base para eles, senão eles não vão conseguir fazer o Uhum. próximo ano. Ou o ano, Exato. o ano depois desse. Eles só não Não se conseguem forma fazer assim. isso. Sabe? Não é assim, e é assim que eles fazem. E é dessa forma que eles formam. Eu acho que a economia do Brasil. A economia não. A educação no Brasil roda em uma economia de patchwork. Patchwork é uma expressão em inglês que significa você Uma colocar coxa de retalho. retalhos. É coxa de retalho. Isso. Funciona no retalho. Sabe? Você está cobrindo o buraco dos outros. A educação no Brasil funciona na base de cobrir buraco do outro. Tipo, o ensino médio público, ele tem que cobrir o buraco do ensino fundamental. E aí o ensino, sabe, o ensino público nunca está se desenvolvendo de uma forma adequada por causa do sucateamento, por causa da falta de recursos. E aí, o que acontece? O aluno sai do ensino fundamental, ele chega no ensino médio cheio de buraco. O ensino médio tem que tapar esses buracos. Só que aí, assim, ele deixa os buracos no ensino médio. Aí chega na faculdade, a faculdade tem que tapar os buracos do menino. Sabe, do Exato. conhecimento, da técnica do menino. E, tipo, e aí depois ele sai da faculdade, ele tem que fazer um curso de MBA pra tapar os buracos que faltou na faculdade. Sabe? Ele tem que fazer um outro curso, sabe? De especialização, de não sei o que, de complementação do curso dele pra poder tapar os buracos que ele viu na faculdade. Sabe? Que ele não viu na Exato. faculdade. E isso tudo se resolve com dinheiro. Sabe? Se você tem dinheiro, você faz um ensino fundamental excelente. Aí você chega no ensino médio excelente. Aí você chega no ensino público de faculdade excelente. E aí depois você faz as coisas excelentes. E você pode até ir pro exterior. Tá? Uma coisa que eu acho bizarra é que muito processo no Brasil, muito processo de intercâmbio é pago. Ele só, tipo, ele só concorda, tipo, ele só liga pro cara, eu vou fazer um intercâmbio. O resto, mas você paga moradia, alimentação e na Europa, sabe? Quem que pode fazer intercâmbio, gente? Quem consegue pagar alimentação e moradia na Europa hoje em dia? Do Brasil? Que brasileiro consegue fazer isso? Ah, não. Não, mas aqui. Lembre que isso aqui, né? É claro que tem bolsas de intercâmbio. Mas a maioria das bolsas de intercâmbio são altamente concorridas e são altamente criticadas muitas vezes pela direita e tal. Mas, tipo, as bolsas de intercâmbio não existem mais, efetivamente. E Eu lembro tem, de. depois que sai do sistema da educação, a pessoa vai ocupar posições na sociedade e essas pessoas que partiram de um lugar mais privilegiado e puderam fazer todo esse caminho em instituições de excelência, elas vão ocupar cargos como, por exemplo, um Ministério de Estado, uma carreira pública de Estado, e elas, nessas posições, muitas vezes por partirem desse próprio lugar, acabam replicando a estrutura que as permitiu chegar nesse lugar, perpetuando assim toda essa estrutura de desigualdade que a gente tem no Brasil. Sim. E como é que a gente resolve Exatamente. isso, gente? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? É aquela Assim, ideia, todo né? mundo sabe que a resposta é revolução, mas vamos dar uma elaborada. Vamos dar uma elaborada. É, Eu diria porque a assim, ó. gente sabe assim. A gente tem que A falar uma coisa gente, a muito gente importante. falou. Calma, Mas calma, Gui. eu vou só Rapidinho, colocar. Pode, rapidinho. pode, pode. Você ia falar uma coisa. Fim do vestibular. Escola pública tem que ser acesso pro público, não tem que ter vestibular porra nenhuma. Fim do vestibular. Assim, eu gostei. A Flávia falou isso. Mas eu ia simplesmente colocar aqui. Por que isso? A problemática, a estrutura ela é feita justamente para você ter passos para você conseguir entrar nesses lugares. Então, assim, apesar de ser legal realmente, não. Vamos fazer algumas cotas aqui para o pessoal conseguir entrar, assim, dar uma facilidade maior, tal. Isso não some com o problema. Ainda que seja muito bom e realmente coloca muita gente lá, não resolve o problema. Porque o problema
não adereça o problema principal. O problema principal é, existem barreiras físicas para essas pessoas entrarem. Você tem que quebrar essas barreiras. E como a Flávia falou, quebrar essa barreira é uma solução muito prática. Acaba com o processo para barrar a gente. Uhum. Acabando com a barreira, você acaba com o problema. Sim. Ah, mas aí você precisa fazer o mesmo processo para educar todo mundo. Beleza, só que você já tem a estrutura ali. Você não precisa ter que ficar retirando do zero e entregando a responsabilidade de fazer essas estruturas a setores que não têm interesse em fazer essas estruturas serem boas e que não vão ver as pessoas que vão entrar efetivamente nessas estruturas para tentar se especializar. Sim. Elas não vão ter o foco nessas pessoas. É Né? necessário se organizar coletivamente para pressionar e para modificar essas estruturas, porque as barreiras de entrada são muito grandes e possuem poder coercitivo, inclusive. Então, se Total. você tem a oportunidade de entrar em uma universidade pública e você começa a expressar pensamentos que, como eu relatei no começo da nossa conversa, são considerados, por exemplo, de extrema esquerda, você vai ter consequências. Sua carreira, suas oportunidades vão ser reduzidas. Uhum. E isso tudo pode se quebrar. De novo, isso tudo pode se quebrar. Por que a gente quer essas barreiras fora também? Por que a gente se importa tanto com a educação? Porque é muito simples. A educação mobiliza, a educação te liberta, e eu não tô brincando com falar isso. A educação te liberta de vários preceitos, conceitos rígidos que você tem hoje. Liberta você. É verdade. Porque você começa a analisar o meio que você está em volta, começa a entender os processos que estão, sabe, meio que o processo que você está submetido, todos eles, você vive em vários processos que você não faz a mínima ideia de como funcionam. E o poder de saber essas coisas não dá para subestimar. Então é muito importante que as pessoas tenham acesso a conteúdo acadêmico. As pessoas tenham acesso ao que está sendo produzido nessas universidades. E produzir também. Porque mais do Exatamente. que realmente só ver esse processo, é participar também. Sim. E não é Só só pensa no isso. tanto de acadêmico que a gente está perdendo, porque eles estão limitados basicamente a uma classe social específica. Sim. Exato. E não é só isso também. Para resolver isso, a gente tem que. Sim, o fim do vestibular, obviamente. Parar de sucatear a educação básica seria. ajudaria muito também. E a gente tem que pensar assim, ó. Gente, parar de achar que tem solução mágica para as coisas. Tipo, sim, o Tarcísio é um neoliberal fascista de merda, mas. Tipo, por que vocês acham que ele tá usando o chat GPT? Porque o chat GPT é visto como uma solução mágica que você que vai, É. sabe? Não vai ter solução mágica, gente. Não vai ter E solução não tem mágica. solução mágica. Não tem solução mágica. É literalmente comunidade, acesso maior, quebra dessas barreiras Uhum. e, né, não, a solução óbvia, gente. Porra, a gente já falou disso aí, sabe? Vocês sabem qual que do que é a solução que a gente quer. Não precisa ficar falando também. Pelo amor de Uhum. Deus. E Sem lembrem-se, modificar as estruturas sim. de uma forma radical, revolucionária, não tem como. E lembrem-se, a educação é para todo, é para ser. A, a faculdade pública devia ser para todo mundo. Você devia colocar seu nome lá na listinha e, tipo, esperar pra chegar. Pra entrar. é isso, sabe? E esperar pra chegar. Tipo, a única burocracia que você devia enfrentar para esse tipo de processo, ele tinha literalmente a burocracia de tipo, ah, não tem espaço aqui nessa sala, deixa eu abrir uma outra sala e a gente deixa você entrar. Pronto, Uhum. acabou. E assim, ah, mas não tem espaço? Faz mais sala, contrata mais professor. É, Contrata mais professor, faz mais sala. Faz um processo igual, assim, ó. A gente também tem que lembrar que existem alguns processos que são úteis, como por exemplo,
Em algumas universidades americanas, você não escolhe o seu curso até você ter a quantidade de horas necessárias para, dentro das matérias adequadas, para fazer um curso específico. Então você vai pegando matérias para o curso que você quer, sabe? Se Uhum. você quer fazer engenharia, você pega matérias específicas daquele curso, sabe? É um processo interessante, mas eu acho também, sabe? Pode ser falho, mas eu acho um processo interessante. Sabe? Muita coisa para ser falado. Ai, ai. É um assunto complexo. A gente só queria introduzir, colocar Hum, as partes mais. E basicamente colocar o quão opressor essa questão de colocar vestibular e outras estruturas assim para barrar pessoas de ter esses ensinos afetam sua posição social. Então, assim, se você conseguir tirar alguma coisa disso, manda bastante, procura saber mais sobre, sabe? Conversa com os amigos, vê esse vídeo para alguém que você conhece. uhum. Continua, que o negócio aqui daqui só vai ser mais pecado a cada dia que a gente passa. É, e para com o escoteamento no ensino básico, por favor, pelo amor. Porra. Putz, sabe, só pra dizer, né? A gente também tá, tipo, tá com defasagem de professor, gente. Tá faltando professor de tudo, só pra constar. Sim. Enfim, É verdade. Muito obrigado por ter me recebido tão bem. Foi um prazer participar. que isso. Ah, é uma honra ter você Nossa, aqui. O prazer é todo nosso. o prazer é nosso. Um crânio enorme e a gente precisa mais chamar você mais vezes para participar do podcast. Sim, sim. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.